Você acredita ou não em disco voador? E não é vida. Agora, hein? Agora não é vida. E lembra? lembrando que, né, tem aquela para. Porque assim, como vocês têm visões díspares do caso, eu não quero que você dê a visão do caso. Eu quero que você veja a sua visão. Uhum. Você entendeu? Tipo, Sim. você acredita, você tem um lado assim, você pende mais para um lado de que realmente os fenômenos... por que eu vou perguntar isso? Para justamente entender quem é que estava lá, entendeu? Tá, vamos lá, é difícil. Eu acredito que há vida, isso matematicamente me parece plausível. Então, mas peraí, aí eu quero entender isso. Porque esse papo de matematicamente, você sobe em cima do muro, porque não, assim, mas eu vou porque chegar lá. 1 bilhão vezes 1 bilhão vezes 1 bilhão. Eu vou chegar no ponto que eu tava querendo chegar. Eu acho que sim, nessa perspectiva, eu acho que para eles estarem aqui, nesse momento, eu acho muito, muito difícil. E assim, o que eu vou falar aqui, né, nenhum demérito em relação ao Pará, a região, não sei o quê. Assim, Nós não estamos falando de lá. Não, mas... Eu quero entender isso antes de você chegar lá, sacou? Sim, não, total. Mas o que eu tô querendo dizer assim, quando qualquer trabalho etnográfico, assim, você tenta achar os lugares, as culturas mais representativas de um povo. E o Pará é um estado maravilhoso, não sei o que, mas assim, você pensar do ponto de vista de um... Do Ribeirinho? Não, de um disco voador, de um alienígena, assim, não era o lugar mais provável que você imaginasse que fosse acontecer. Por quê? Não seria interessante ir para um lugar justamente onde tem tecnologia, talvez coisas que interfiram, sei lá, entendeu? Imagina, se eu sou um predador, você acha que é melhor eu pegar uma menina na Avenida Paulista ou no interiorzão onde só tem matagal? Então, mas aí eu acho que entra num pressuposto de uma lógica muito humana. Da coisa do invasor. Ou não querer ser visto. Ou de não querer ser visto, exatamente. Tanto que a gente fala, e eu passo a acreditar que essa imagética do disco voador que a gente tem, esse imaginário que a gente tem do disco voador, ele, que é muito europeu e americano, para mim, indo ali para um lado mais de Freud, Jung, lacaniano, é um negócio assim, é o medo deles de alguém fazer com eles o que eles fizeram com os povos originários. Tipo, fazer uma projeção. Uma projeção, exatamente. Mas aí seria uma projeção meio até arquetípica, né? Talvez. Eu gostei dessa. Só entro em embate nessa parte final. Mas eu também acredito que pode ser algo que, tipo assim, não é difícil você ter uma. No caso lá, não sei, mas, por exemplo, que nem vocês tiveram contato alguma coisa com a Bruxas de Salem? Sim. Já ali é uma histeria coletiva de uma menina. Sim. Que entra em histeria e ela contamina todas as outras meninas. Com certeza. Por uma situação de, ela tá chamando atenção, ela tá tendo privilégios, E ela começa a ter, elas passam mal, elas desmaiam, realmente. Tem uma série de coisas. Por quê? Porque ela entra naquele flow ali, naquela vibe. E todo mundo já estava predisposto a isso, né? A bruxaria, isso. Sim. E aproveita também, porque eu vou pegar as terras dos caras, porque tinha, sei lá, financeiros, Sim. e que legal aqui. Se condena quem você não gosta. Agora, lá a gente vai entrar depois ainda nesse mérito do geoespacial de quem viu. Porque se é uma comunidade, pode acontecer de você... eu não sei, eu tenho medo, eu não sei explicar, vou criar qualquer coisa na minha mente para projetar os meus medos. Né? Isso é extremamente plausível. Sim. Né? E aí você foi para esse lance de eu já vim aqui invadir, alguém pode estar invadindo. Pode ter até essa situação até, ou seja, é legal eu gostei disso, sabe por quê? Porque como de um certo modo, principalmente nesses lugares que você vai desbravar e você às vezes teve que brigar ou com outras pessoas ou até com animais, você pode sentir essa culpa, esse remorso sem perceber. Uhum. E achar que alguém depois está tomando o lugar ao que você tomou. Sim, exatamente. Bem plausível. Exatamente. Entendeu? E eu, assim, pensando, só para deixar claro, nada contra o Pará. É puramente uma questão assim. Naquela época era uma região pouco povoada por seres humanos. Então, assim, se você quer descobrir o que é o ser humano. Se você quer descobrir que o ser humano não seria o lugar ideal para si naquele momento. Se quisesse. Você fala se fosse alienígena? Se fosse alienígena. Por que não? Eu acho que seria até mais interessante.
Assim, se você tô pensando assim, tô pensando, aí você vê que cada um tem o seu viés, né? Eu tô pensando assim, se o ET viesse aqui só para conhecer como funciona o ser humano, e ele fala, não, existe um lugar ali chamado Brasil. Eu imagino que ele vai, onde que é o centro do Brasil, onde que é a capital do Brasil? Cara, já vem no Brasil, já vai ter um recorte então, bem mas tem um recorte muito específico. Mas olha que interessante isso, porque às vezes as pessoas falam, pô, por que o ET não vem no meio da Paulista? Sim. Ou, né, aparece e tal. Eu ainda, cara, de novo, né, se você vai fazer uma experiência com, de fato, mesma coisa, vamos fazer uma experiência com capivara? Pô, tem capivara aqui, no Rio Tietê. Sim. Só que essa capivara realmente ela não está contaminada com uma série de você entendeu? Sim. Que aquilo não é a raiz do ser humano. Por essa perspectiva também dá pra você entendeu? Eu tenho que ir mais para beira, mais para beirada, para tentar pegar a raiz, às vezes biológica, daquele ser em relação àquele planeta. Quanto mais no centro, mais vai ter uma contaminação cultural e tecnológica do que realmente ele não é. Uhum. Sacou? Também assim, falando a real, eu acho que o ser humano é tão desinteressante quando se eu fosse o ET, eu vou querer saber. Mas eu acho que não é, cara. Porque a vida, ela é uma coisa instigante, cara. Raro, sim. Né? Sim, eu tô fazendo essa brincadeira, mas ali... A vida é uma coisa instigante, né? Não, sim. A gente da perspectiva assim, de passagem de tempo, a gente evoluiu muito enquanto espécie num período muito curto de tempo. Por exemplo, que isso é uma coisa que não tem explicação. Por que uma espécie somente tem essa diferenciação, se todas tiveram a oportunidade e só um, que é o Homo sapiens, teve essa situação de... Tecnicamente a gente matou todas as outras que tentaram, né? Que tem os neandertais, por exemplo. Sim, mas todos eram homos. Mas todos eram homos, né? Todos faziam parte do mesmo braço. E aí ficou um homo só, que era o Homo sapiens. Sim. Mas é muito doido isso. Então, se a gente pensar... E outra, você sabe que tem uma questão até que é... Será que só existe consciência dentro da nossa... Isso é uma outra viagem que eu acho muito legal. Isso eu acho incrível. A questão da consciência. E aí, será que você precisa, por exemplo, de ter isso que a gente conhece como uma genética? Primeiro, que eu acho uma arrogância absurda a gente acreditar que o universo cabe todinho todas as explicações plausíveis e lógicas e física, química e biológica dentro da nossa visão humana. Porque tem muita coisa que a gente não percebe justamente porque nós somos humanos. E a gente não consegue escrever. Você quer perceber, né? Só brincar, por exemplo, antes do tempo existir, o que tinha? Essa pergunta já nem faz sentido. Já ninguém responde. A maneira como a gente experiencia o tempo é completamente diferente do que o tempo é em si. Então isso é interessante, porque olha que discussão que para mim é muito interessante, mas é aí que, por exemplo, a pessoa que está assistindo a gente fica... Não, como é que aquele cara não acredita o negócio... Porque aí a ciência é única e definitiva. Mas eu vou dizer assim, só para dar um pouco o braço a torcer aqui, eu imagino assim, se fosse alguma coisa de teor fantástico, eu imaginaria muito mais uma proposta ultraterrena, alguma coisa daqui mesmo, só que a gente não tem acesso, ou uma questão ali de outra dimensão, outro universo. Eu acho que a questão de viajar essa longa distância de um outro planeta... Eu acho ela muito complexa. Mas, assim, se fosse uma coisa que tá aqui, a gente só não consegue acessar, por esse aspecto, aí eu consigo ali. E aí, entendi. Assim, um lado um pouco místico ali, aquela região ali tem as concentrações energéticas e a linha do Equador, a rotação ali perto... As linhas de Leo. Aí a gente pode entrar nessa pira, mas indo pro lado fantástico, eu imagino que a possibilidade seria muito mais por esse lado. Isso é algo que também fala sobre o viés do nosso Zeitgeist. Porque a gente acabou de sair do século XX, que foi a época do domínio aeroespacial. Então é óbvio que o mistério tá lá em cima. Se a gente estivesse falando disso há 500 anos atrás... poderia ser cara. No interior das florestas. Os Zeitgeist que a gente tá falando de conquista da Lua. Exatamente. E blá, blá, blá. Imagina o ET chega de caravela. É por isso que o da projeção é interessante, porque a gente se entende como no ápice civilizatório e tecnológico. Sempre. E a gente não é. Não é. Daqui a 500 anos os caras falam que ridículo. Exatamente. Que os caras achavam. Tanto que, por exemplo, o Jacques Vallée, que é um pesquisador francês que a gente fala muito no podcast, ele tem uma teoria muito interessante que ele traça muito paralelo com a crença das fadas da Europa Idade Média. Porque você tem esses cenários de abdução, luzes em locais afastados, isolados,
essas abduções do sequestro de crianças e coisas nesse sentido, isso era algo muito relatado de pessoas da Europa que acreditavam no fenômeno das fadas. Fada eu não estou falando da Sininho, eu estou falando daquele fenômeno Irmãos Grimm. A fada como aquele negócio que você não confia. Fada é um negócio que tipo, tu entra na floresta, a fada vai fazer você se perder. A fada pode ser mau caráter. Provavelmente uma história escabrosas, assim. Então, por exemplo, se talvez a gente estivesse na Europa 300 anos atrás, talvez a gente falaria que era uma fada. Daqui a 1000, apesar de eu não ser um cara crente no Eram Deus Astronautas, eu não gosto dessa hipótese, mas se fosse há 1000, 2000 anos atrás, a gente poderia estar vendo e experienciando algo que seria considerado um fenômeno religioso, um fenômeno espiritual. Você já leu Ezequiel, cara? Quando ele fala do anjo? Ezequiel é citado no podcast por prefeito de Ubituba. Cara, você olha aquilo, é um aparelho. Ele descreve um aparelho. Né? Porque é uma circunferência, dentro de uma circunferência, cheio de olhos. Então, ele vai falar daquilo que ele consegue falar. Ou seja, com a realidade dele. Imagina, o cara tá no meio do deserto, não é? Ele vê um negócio estranho. E ele fala, cara, o negócio tem vários olhos, a cabeça gira no próprio eixo, ele não precisa... Parece que é até um drone. Você olha aquilo e você fala, cara, isso é um drone. Você entendeu? Então, é como você fala, é o zeitgeist, é o espírito do tempo que a pessoa... Como é que eu vou explicar algo que eu... Sim. Né? E até essa concepção nossa de projetar para o passado essa questão também faz parte do Zeitgeist, porque daqui a 1000 anos pode ter pessoas com... Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.